Então, vamos continuar a nossa aula de hoje, né? Falando sobre a cessão de crédito. Nós terminamos no artigo 288, que fala que é ineficaz, né, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular, revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654. Tá? E agora, nós vamos continuar aqui falando sobre a cessão de crédito. Só que agora nós vamos entrar na questão da notificação do devedor. E veja a importância disso, tá? O artigo 290, ele vai falar da importância da notificação do devedor acerca da cessão de crédito. Isso como exigência legal prevista no artigo 290. Mas olha só, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é este notificado. Mas por notificado, se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, como que funciona isso aqui, pessoal, na prática? Tá? Como que vai funcionar isso aqui na prática? O cessionário, ele resolve, então, ele quer que o devedor saiba, né, dessa cessão de crédito que o credor cedeu para ele. Então, o que geralmente eles fazem? O credor vai lá e quando ele faz esse instrumento de cessão de crédito com o cessionário, né, ele vai ceder um crédito para o cessionário. Eles fazem isso através de um instrumento, fazem um termo e geralmente, né, via de regra, eles mandam esse termo para o devedor, tá? Para notificá-lo. Veja só, o que é importante saber aqui? O artigo 290, ele não está falando que não pode, a gente não pode ser induzido ao erro. Esse artigo, tá, não está dizendo que é indispensável a ciência do devedor para a cessão de crédito. Ele está dizendo que, se o credor transferir um crédito para o cessionário e o devedor não for notificado, o que vai acontecer? Muitas vezes o devedor ele vai pagar o credor e não o cessionário. Então, ele não está obrigado nessa cessão de crédito, ele não está obrigado a pagar, saber quem é o cessionário, ir atrás do cessionário para pagar a dívida dele, né? Porque o credor transferiu o crédito para um terceiro, que nós chamamos de cessionário, e o devedor não é obrigado a saber quem é essa pessoa, a não ser que ele seja notificado. Então, veja só, vamos voltar ali. O que o artigo 290 fala? O artigo 290 vai falar que a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando é esse notificado. Mas por notificado, se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. Então, veja aqui a importância dessa questão. Ou o devedor vai ser notificado através desse instrumento, desse termo, que vai ser feito por carta. Vai lá uma carta na casa da pessoa. A pessoa vai assinar essa carta, né, que recebeu, que ela está ciente dessa cessão de crédito. Então, pense você como um devedor nessa hora, né, uma pessoa que você está devendo um valor, uma coisa, né, ela resolve transferir esse crédito, né, para um terceiro, para o cessionário. Então, você, via de regra, fica devendo agora outra pessoa. Só que para você saber quem é essa pessoa, você precisa ser notificado. Então, o que a lei está querendo dizer? Ela não está dizendo que é inválido a cessão de crédito se você não for notificado, se o devedor não for notificado. Ela está dizendo que você não tem como saber quem é a pessoa que você tem que pagar se você não for notificado, né? Então, olha só o que vai acontecer no artigo 291. Vamos passar para frente aqui. 292, desculpa. Artigo 292. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga o credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga o cessionário que lhe apresenta com o título de cessão o da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação. O que acontece aqui, pessoal? Olha só. O devedor está desobrigado, antes de ter conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo. E o que significa isso? Olha só. Você
está devendo uma pessoa. E essa pessoa transfere o crédito dela, ou seja, aquilo que você tinha que pagar para ela, ela vai transferir para outra pessoa. Se você não é notificado disso, obviamente, você vai atrás da pessoa que você fez o contrato. Então, você vai pagar para o credor primitivo, como a lei fala, ou credor inicial, ou credor primário, você que escolhe essa questão, né? Ou o cedente, né? Então, você vai para o cedente, para o credor inicial, credor primário, credor primitivo, e você paga a dívida. Se você pagar essa dívida ao credor primitivo, o que vai acontecer? A obrigação está resolvida. Você não precisa pagar o cessionário, não precisa ir atrás da pessoa que recebeu o seu crédito agora, o direito de receber esse dinheiro ou essa coisa. Quem que vai ter que transferir isso, vai ter que resolver isso? Vai ser a pessoa que você pagou, vai ser o credor inicial. Ele vai ter que entrar em contato com o cessionário, porque ele cedeu o crédito para o cessionário. Então ele vai ter que entrar em contato e entregar esse valor ou essa coisa. E o que é importante aqui? O devedor fica livre, tá? Ele fica desobrigado se ele não foi notificado. Agora, né, qual que é o problema? Em sentido oposto, se ele for devidamente notificado, as coisas vão mudar. Vamos entender aqui, ó, se após ser devidamente notificado, pagar ao cedente, ou ao credor inicial, ou ao credor primitivo, não se desonerará da obrigação, posto que quem paga, ali embaixo do meu paga mal, paga duas vezes. Tá? E o que significa isso? Olha só. O devedor foi notificado, chegou o termo na casa dele, né? Lá ele assinou o termo, ele entendeu que o credor dele inicial, o credor primitivo, transferiu esse crédito para outra pessoa. E essa pessoa agora, ela é a detentora desse crédito. Então, eu tenho que pagar, né? Ela é o titular do direito agora. Então, eu tenho que pagar essa pessoa. Tem que entregar a coisa, tem que fazer, né, essa sessão para, tem que pagar, né, ou entregar para o cessionário. E olha só o problema. Se o devedor foi notificado, ele vai se complicar. Olha o que a doutrina fala, né? Quem fala isso é o Antunes Varela. Ele fala isso aqui. Todavia, em sentido oposto, se após ser devidamente notificado, veja só, o devedor foi devidamente notificado. E ele pagou quem aqui? Ele pagou o cedente, ele pagou o credor primitivo, o credor inicial. Mas ele foi notificado que o crédito foi passado para outra pessoa, para um terceiro. E mesmo assim, ele foi lá e pagou o credor inicial. Olha só, o devedor não se desonerará da obrigação. Ou seja, o cessionário, ou o terceiro, né, aquele que recebeu o crédito, ele ainda pode cobrar o devedor. Mas o devedor não pagou o credor inicial? O credor inicial não tem obrigação de entregar esse valor? Olha, é uma coisa que eles têm que resolver. Mas o cessionário pode continuar cobrando o devedor, porque o devedor foi notificado que agora o novo credor era ele, o cessionário era ele, né? O terceiro que agora se tornou o novo credor é ele, não é o primeiro. Então ele tem que pagar para o cessionário, para ele. E o que vai acontecer, pessoal? Então ele fala assim, posto que quem paga mal, paga duas vezes. Vai acontecer da pessoa ter que pagar duas vezes. Ter que pagar, pagou a primeira vez para o credor inicial e o devedor, e o credor, o cessionário, o segundo credor, né, o novo credor, ele pode entrar com uma ação na justiça, ele pode cobrar extrajudicialmente, porque ele tem o direito, ele tem o título da obrigação. Ele tem agora o contrato, tem um contrato assinado, uma cessão de crédito assinada e com a notificação do devedor. Então, se o devedor errar e pagar o credor primitivo, o cessionário continua tendo o direito de cobrar dele. Tá? E vai ter que pagar duas vezes, muitas das vezes isso acontece, tá? No meio judicial, acontece. Então, acreditem, isso realmente é